Olá, você aí, já pensou em morar em Portugal? Eu aposto que sim. Mas você sabia que séculos atrás, a capital, Lisboa, foi palco de um destrutivo terremoto que ficou para a história? Quer saber como foi? Depois da vinheta! Foi em 1º de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos, que um dos mais devastadores terremotos da história destruiu 2/3 da cidade de Lisboa. O primeiro tremor ocorreu às 9h40 da manhã, seguido por outro terremoto às 10 horas e um terceiro ao meio-dia. Ao perceberem que as estruturas da cidade estavam entrando em colapso, muitas pessoas correram para as praças que ficavam junto ao rio Tejo. No entanto, o que essas pessoas não contavam é que o terremoto causaria um tsunami com ondas maiores que 7 metros, que seriam responsáveis pelas mortes das pessoas que se abrigavam nestes locais. Após o terremoto, o tsunami e os incêndios subsequentes, a cidade de Lisboa ficou completamente em ruínas. A Grande Torre Real, a Casa das Índias, o Convento do Carmo, o Tribunal da Inquisição e o Hospital de Todos os Santos foram destruídos. Milhares de edifícios desabaram, incluindo muitas igrejas, mosteiros, conventos e palácios. Das 20.000 casas menos sólidas construídas pelas classes mais baixas, pelo menos 17.000 foram abaixo. No entanto, muitos prédios ocupados por pessoas de classes médias e altas, no bairro alto, sobreviveram. Estima-se que, dos 180.000 habitantes da cidade, entre 30.000 e 60.000 morreram no terremoto e nos 6 dias seguintes, enquanto muitos outros perderam todas as suas propriedades. Está gostando do vídeo? Já deixe o seu joinha e se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. A reconstrução de Lisboa. Foi o Marquês de Pombal o personagem principal na reconstrução de Lisboa. Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, foi um reformador liberal influenciado pela Idade do Iluminismo, o que governou o Império Português de 1750 a 1777. O Marquês, inspirado nas novas teorias políticas, econômicas e científicas do Iluminismo, aproveitou-se da catástrofe para implementar em Portugal algumas das reformas liberais testadas em outros países da Europa Ocidental. Um pequeno parênteses: em 1756, o filósofo francês e voz do iluminismo Voltaire publicou o poema do Desastre de Lisboa, que expressava o choque e a desilusão dos intelectuais europeus após o terremoto da cidade. Está gostando do vídeo até aqui? Seu joinha é muito importante para a gente saber que você está gostando. No âmbito da reestruturação da Baixa de Lisboa, foi erguido um novo arsenal naval por ordem de Pombal, no mesmo local, nas margens do rio Tejo, a oeste do Palácio Real, onde muitos dos navios da era portuguesa de exploração foram construídos. Entre eles, as naus e galeões que abriram a rota comercial para a Índia. Era um vasto edifício contendo revistas navais e escritórios de diferentes departamentos do serviço naval, rebatizado de Arsenal Real da Marinha ou Estaleiro da Marinha Real. As obras marítimas oficiais da Ribeira das Naus continuaram a funcionar como nos tempos expansivos de Dom Manuel I, que ordenou a construção de novos estaleiros, tercenas, nos locais dos estaleiros medievais. O Marquês, depois de ter ordenado uma revisão da situação real através de um inquérito populacional sem precedentes, recusou o conselho de alguns dos seus companheiros que pretendiam mudar a capital para outra cidade e iniciou a reconstrução de Lisboa de acordo com as novas teorias do planeamento urbano. A maior parte da reconstrução foi realizada no centro antigo da cidade, com um novo traçado aprovado pelo Marquês e desenhado por Eugênio dos Santos e Carlos Martel. O plano dele se encaixava num espírito pragmático da era do iluminismo, com as velhas ruas estreitas sendo substituídas por largas avenidas retas dispostas ortogonalmente. Além de permitirem a ventilação e a iluminação adequadas das ruas, melhoraram a segurança incluindo patrulhas policiais e acesso aos prédios em caso de incêndio, além de medidas para prevenir a propagação do fogo para as estruturas vizinhas.
Os edifícios tiveram que obedecer a regulamentos baseados em uma política consistente, com a equipe de arquitetura definindo quais projetos de fachada eram permitidos e as regras de construção para todos os edifícios. O objetivo era reorganizar a estrutura social da cidade, com uma nova ênfase no comércio mercantil, e desenvolver um conjunto de regras para a construção de moradias mais capazes de sobreviver a um poderoso terremoto. Toda a área foi disposta em linhas neoclássicas de acordo com as regras arquitetônicas de composição, usando a proporção áurea. O núcleo estrutural da nova cidade era a Rua Augusta, ligando o limite norte da cidade, o Rossio, e a fronteira sul, e a Praça do Comércio, conhecida como Terreiro do Paço. Hoje, um dos principais pontos turísticos da cidade. A cidade também recebeu ajuda de emergência da Inglaterra e Espanha, mas foram os rendimentos do Brasil que custearam quase toda a obra de reconstrução, cujo custo ascendeu a mais de 20 milhões de cruzados de prata. E a economia. Os sinais de recuperação da economia surgiram lentamente no âmbito da política de renovação da economia portuguesa. A cidade cresceu gradualmente até 250 mil habitantes, que se estabeleceram em todas as direções geográficas, ocupando novos bairros como a Estrela e o Rato. Enquanto o seu novo polo industrial concentrava-se em torno do recente abastecimento de água, trazido pelo Arqueduto para a caixa d'água de Alcântara, muitas fábricas surgiram na área, incluindo a Fábrica Real de Cerâmica e a Fábrica de Seda das Amoreiras, onde amoreiras eram cultivadas para fornecer folhas para alimentar as larvas dos bichos da seda, usados pelas fábricas de sedas locais. Na época, surgiram os primeiros cafés pertencentes a italianos. Alguns sobrevivem até hoje, como o Martim de Arcada, de 1782, na Praça do Palácio, e o Nicola, na Praça do Rossio, cujo dono, liberal, entre outros, iluminava a fachada após cada vitória política progressista. Por fim, pouca coisa sobrou de Lisboa antes do terremoto, e tudo o que se tem hoje foi resgatado pela arqueologia. Prédios que permaneceram de pé e objetos utilizados pelas pessoas comuns antes do desastre são extremamente importantes na reconstrução dos acontecimentos que se passaram com esse desastre natural. Um dos símbolos do terremoto são as ruínas do Convento do Carmo, nunca reconstruído e que hoje abriga um museu e é palco de espetáculo com luzes.